Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vamos Pra Cima Porco, obrigado pela sua presença. Se você não for inscrito, se inscreva aqui, é totalmente grátis, ativa o sininho para você receber os vídeos. E se você caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo. Você sempre vai receber os melhores reacts e análises da mídia clubista que gosta de detonar o Palmeiras. Vamos ver o que estão falando hoje aqui, depois da derrota do Palmeiras para o Bahia 1-0, devem estar com certeza felizes com a derrota que nós tivemos no jogo de ontem. Bora aqui analisar e muito obrigado. Lembrando lá dos comentários ali, se você puder hypar o vídeo, ajuda demais subir para mais palmeirenses e me diga de onde você está assistindo, beleza? Então acho que foi um jogo muito ruim. E para entrar na polêmica, já posso entrar na polêmica? Pode. Claro que o gramado, eu não preciso falar nada, que o gramado estava muito ruim. Os jogadores do Palmeiras caíam na grama e saíam com a camisa pintada. Não preciso aqui falar, quantas vezes eu já falei, que é uma vergonha a gente ter gramados dessa forma em vários estádios, né? O Castelão já teve, a Fonte Nova já teve, o Maracanã já teve. É uma vergonha, um absurdo, não pode ter um gramado desse. E não dá pra gente deixar de lado aqui também que, recentemente, o Abel Ferreira, ele reclamou inclusive do sintético do Palmeiras. O gramado sintético do Palmeiras estava ruim. Então, pelo menos desse lado, a gente pode falar que o Abel ele é justo. Ele sempre elogia quando o gramado tá bom, seja da Neoquímica, do Beira-Rio, do Morumbi, ele elogiou do Monumental de Nunes e critica, inclusive, o próprio gramado quando ele acha que tá ruim. O gramado da Fonte Nova ontem tava uma piada. Uma piada. Agora, o Rogério Ceni, ele foi bastante oportunista na hora de falar. Por quê? E arrogante, como sempre, né? O Palmeiras só faz jogada direta. Veja, o Palmeiras nos últimos jogos tem se destacado justamente pelo oposto. Ele é elogiado porque passou a jogar muito bem. Porque o André, os evangelistas, jogadores que precisam da bola no pé para dar ritmo ao jogo. E ontem... Alguém acha que o Rogério Ceni tem humildade para reconhecer alguma coisa? Ele não gosta do Abel Ferreira. O Palmeiras já jogou com ligação direta já, e isso é uma forma de jogar. Agora, atualmente, dizer que o Palmeiras joga assim, isso é uma mentira, uma falácia do seu arrogante Ceni. Com aquele gramado, não dá para cravar que foi por isso, mas com o gramado, o Palmeiras basicamente só teve realmente, aí sim, naquele jogo específico, ligações diretas. E a gente vai lembrar do Rogério... Só um parênteses, o gol do Bahia foi uma ligação direta. Foi uma ligação direta, exatamente. O goleiro... E a gente vai lembrar do Rogério, há 6 meses mais ou menos, ele esculachou o gramado da Fonte Nova, reclamou para o Bahia, disse que o gramado poderia lesionar seus atletas e disse, eu prefiro jogar num sintético do que jogar num gramado desse. Falou então mesmo. Ele é muito oportunista ao falar, não, quem tem sintético não pode reclamar da lesão, sendo que ele mesmo estava reclamando Cara disso. de pau, mentiroso. E da ligação direta aqui. Sim, há 6 meses o Palmeiras era um time muito feio de se ver, que só fazia ligação direta, mas hoje em dia não é mais esse time. Então eu achei que o Rogério tentou aproveitar, lógico, estava no direito dele, venceu o Palmeiras, fez 6 pontos contra o Palmeiras, venceu no Allianz Parque e na Fonte Nova, mas ontem especificamente ele foi oportunista. O Thiago Ferreira aqui manda aqui. Ontem vimos o melhor futebol do Brasil perder para o Bahia, mas o técnico soberbo só fala do gramado e toda a mídia esportiva entra na narrativa. Ou ninguém percebe a tática do técnico ou a agenda positiva está se ampliando. E ainda detona a enquete. Enquete pífia e patética. Muito bem, Mauro. Sobre o jogo, sobre o grama, sobre as declarações. E esse aí vai estar feliz, hein? Resumindo, o Palmeiras não jogou bem, o Bahia jogou bem. E o Ademir quase fez o segundo gol no final, né? Teve outra chance. O Ademir, que não fazia algum tempão, estava machucado. Eram 3 contra ele, né? O rapaz lá, o lateral esquerdo, que veio lá da Escócia, o Jefferson, foi muito mal na jogada, né? Ele só deu uma balançada de corpo, o cidadão já ficou perdido na jogada e acertou um belo chute. Mas acho que o Bahia fez um bom jogo. O Bahia faz bons jogos, ele não consegue fazer os gols muitas vezes, é muito arame liso. Mas ontem ele conseguiu ferir o adversário. Eu acho que a atuação do Palmeiras ontem mostra o quão precipitadas são essas análises de esse é o melhor, esse está jogando mais. Você viu, o Palmeiras perdeu, o Flamengo venceu, joga bem. Eles estão envolvidos numa maratona que você não vai conseguir esse padrão de excelência. É coisa muito do imaginário. Eventualmente vão fazer jogos melhores ou piores. O próprio jogo de quarta-feira. Até os 42,5 o River Plate estava no jogo, gente. Aí saiu o pênalti, o Palmeiras mereceu classificar, mas não foi nadando de braçada. O placar agregado, ele não mostra muito pouco o roteiro. O roteiro teve uma dramaticidade. O gol de empate do Vitor Roque no começo do segundo tempo dá alívio ao palmeirense. Tá 1-0, o cara tá indo pro pênalti. Tava indo gol na Argentina. Tava 1-1, o River né? quase fez o gol sem merecer, aos trancos e barrancos. O Everton fez uma defesa no pé do atacante. Pois é, teve aquela que trombou lá, que ele chutou, acho que foi o Sala, chutou, bateu em alguém, subiu, caiu atrás do Everton. Se ela cai na direção do gol, podia cair dentro do gol. Então, não foi tão simples assim. E os dois times vão sofrer com isso. Não tem como. É uma maratona muito pesada, vai ter boas e más atuações, enfim.
E sobre... Só pra destacar aqui, tem muita gente que, claro, eu também não gostei da derrota pro Bahia, mas o Flamengo perdeu no meio de semana também, né? Então ele tá falando, como o Mauro César tá falando, é verdade. Os times vão oscilar, ninguém vai ganhar daqui pro final todos os jogos do campeonato. Não vou, o Palmeiras não perdeu no Brasileirão desde o jogo contra o Cruzeiro no primeiro turno. Não era hora de perder, porque a gente quer ganhar o campeonato, mas derrotas vão acontecer. Você não vai ganhar 3 pontos todos os jogos. Contra o Corinthians lá a gente empatou. É que o Flamengo perdeu um jogo do qual não fez tanta diferença, porque ele acabou avançando na Libertadores, mas poderia ter sido eliminado. E aí eles ganharam, abriram 5 pontos também. O Palmeiras tem um jogo a menos, agora é ir pra cima do Vasco. Não tem que ficar remoendo, não. A questão do gramado, assim, como se discute tanta coisa de liga agora, é só se discute dinheiro de televisão. Pô, cara, se tivesse uma liga de verdade no Brasil, não tinha gramado de plástico, piso de plástico. Não tinha. Nenhum lugar do mundo tem isso, só tem no Brasil. Nenhuma liga minimamente séria ou relevante tem piso de plástico. Gramado sintético, chamem como quiser. Ninguém tem. Né? Já falamos aqui várias vezes sobre isso. Só campeonatos muito alternativos têm isso. Então, assim, acho que o Palmeiras não deveria falar também sobre gramado, não, sabe? Porque quem coloca aquele piso, que já teve até o próprio Palmeiras sofrendo com troço grudando na chuteira do jogador, esse tipo de coisa. Agora, por que a Fonte Nova não tem um gramado bom? Não sei, porque só joga lá o Bahia também, o Vitória joga no Barradão. Você tem, não que justifique, mas você tem a explicação do gramado ruim. Por exemplo, Castelão, tem 2 times jogando lá, às vezes 3. Maracanã, mesma coisa. Não justifica, vire-se, você tem que ter um gramado bom. Mas você sabe por que fica ruim. Agora a Fonte Nova, só o Bahia joga lá, por que tá tão ruim? Tá tendo show, tá acontecendo o quê? Então, cara, talvez ele tenha que jogar lá no Pituaçu, um jogo ou outro, para recuperar o gramado. Como o Fluminense e o Flamengo, de repente, tem que sair do Maracanã, jogar em Brasília, Volta Redonda, sei lá onde, para o gramado dar uma respirada. E o mesmo vale para os times lá do Ceará, o Fortaleza e o Ceará jogando no PV eventualmente. Não tem outro jeito. O gramado realmente estava feio. Mas eu acho que ali a troca de farpas é muito de rivalidade de treinador. Eles se enfrentaram inúmeras vezes já. Com diferentes times que o Rogério treinou no futebol brasileiro. São Paulo, Flamengo, Bahia. E ele tem um índice bom contra o Palmeiras do Abel Ferreira. Eu acho que é muito provocação de rivalidade que existe entre os dois já, que é natural também. Você chamou, Juca? E empataram entre si. Chegaram, estava 6-5 para o Abel em matéria de vitórias, ontem ficou 6-6. E acho que 3 empates. Mas diga lá, Arnaldo, e aí? Tudo. Gramado, jogo. Bom, antes do gramado, eu acho que o Palmeiras decepcionou muito, né? Diferentemente do Flamengo, o Palmeiras enfrentava um adversário que jogou no meio de semana, jogou contra o Vasco, perdeu do Vasco, jogou o segundo tempo com 1 a menos o tempo todo, perdeu o melhor jogador. O Palmeiras foi mal, foi muito mal ontem. Era jogo pro Palmeiras. Essa questão do gramado é segundo plano. Eu acho que a discussão dos dois, acho que o Danilo tem razão em relação ao Ceni, foi oportunista, e o Abel também. Aliás, nesses aspectos eles se assemelham. Eles são, quando ganham, eles têm coisas a destilar, quando perdem, não sabem perder os dois. Os dois não sabem perder, né? Nesse tipo de coisa, eles são bem parecidos. Agora, a situação toda era favorável ao Palmeiras, né? E assim, não tinha questão física contra, tinha um banco suficiente para elaborar uma outra estratégia para esse jogo, e acho que ficou pelo caminho. O que atrapalhou muito o Palmeiras, né, foram as 2 lesões, né, do Piquerez e do Lucas Evangelista, ainda mais com as mudanças do Abel que não foram boas ontem. Isso aí também prejudicou muito para a gente buscar o resultado. O Danilo salientou, são 6 pontos perdidos para o Bahia, são pontos que talvez... no último jogo, no jogo do Allianz, tomou gol na última bola, nem jogou tão mal. Perdeu 6 pontos para o Bahia, né? Então eu acho que eles vão fazer falta esses pontos. Em relação ao gramado, é o seguinte, os 2 gramados são um lixo, só que o gramado do piso sintético não é uma opção. As pessoas não entendem, o piso sintético é uma opção econômica. Não é uma opção, é uma opção econômica. Para o negócio do Palmeiras girar, é necessário ter um piso sintético. Isso é verdade. Porque é aquilo, tem show todos os dias no estádio. Eu quero dizer assim, o Palmeiras, a situação que o Palmeiras está com shows no Allianz, o Palmeiras não consegue ter um gramado natural, porque se tiver, vai sempre ser um gramado esburacado, como estava acontecendo em 2016, acho que 2017 ainda também. O sintético acho que é a partir de 2018. Porque tem muitos shows, e por isso está acontecendo isso na Fonte Nova. Então, se por um acaso o Palmeiras tivesse que fazer... Só pode grama natural, o Palmeiras teria problema. Só que assim,
Desculpa, o que tem de gramado ruim natural também é uma brincadeira. Como esse de ontem do Bahia, que era um pasto. Um gramado horrível, né? Então fica difícil também. É melhor você jogar num sintético normal do que você jogar num gramado natural horrível, cheio de buraco. É uma roda de dinheiro sem parar. E aí vamos na liga. Ninguém quer perder dinheiro na liga, só querem ganhar dinheiro. E a questão da discussão do gramado é uma discussão econômica também. Não tem qualidade. Ninguém vai comer a grama sintética ou não, ou a natural. A discussão é levar vantagem sobre o outro financeiramente. Então o Flamengo busca no direito de TV, o Palmeiras busca no gramado, tem mais show, e assim é. E nós vamos continuar nesse embate ridículo, né? Em que numa situação, enquanto se coloca, quando a CBF tem que levantar questões sobre fair play financeiro, sobre padronização de gramado, é porque a gente está roubado. E a gente depende da CBF ainda, porque os clubes são piores, cada um puxa do seu lado. E, na verdade, o Palmeiras nunca vai defender o gramado natural porque quebra o negócio dele. Simples assim, quebra o negócio dele. Bom, isso é uma verdade, né? Mas acho que a gente tem que analisar aqui que o Palmeiras jogou mal ontem contra o Bahia mesmo. Eu acho que eles não estão errados. A gente geralmente persegue o Palmeiras tudo. Nesse caso, o Palmeiras realmente ficou bem abaixo. E o Bahia acabou levando e a gente perdeu os 3 pontos. Agora vamos ter que correr atrás do Flamengo. E lembrando que o confronto direto contra o Flamengo vai ser importantíssimo contra o Cruzeiro também. E agora quarta-feira tem Flamengo e Cruzeiro. O Palmeiras vai ter uma baita oportunidade de se aproximar de novo de um dos dois. Ou até dos dois, caso o jogo termine empatado. E vai ter que vencer o Vasco. E porque os 3 pontos contra o Bahia não voltam mais. E o Palmeiras jogou mal, mas na sequência dos últimos jogos nós estamos jogando bem. Acho que nesse jogo não pode ser algo para achar que tá tudo errado, pelo menos na minha opinião. Deixe seu comentário que é muito importante. Grande abraço, galera. Tamo junto. Até a próxima. Não vamos pra cima porcô. Valeu, é nóis.